Após a imposição de várias restrições, o ministro da Saúde Alexandre Padilha anunciou o cancelamento da sua ida para os Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da ONU. E acredite, estão deixando passar batido o maior detalhe de toda essa história. Lembrando, o algoritmo das redes é contra ideias como essa, então se você apoia tais ideias, contribua através da sua curtida, comentário e compartilhamento, isso é tudo que temos. Desde o meio do ano, o governo Trump tem tentado interferir na justiça brasileira para proteger seu aliado extremista Bolsonaro, e por mais que o ameaçador tarifaço tenha se demonstrado bem menos amedrontador do que parecia, o Laranjão segue sua cruzada contra o Brasil. E dessa vez a medida foi ainda mais simbólica. Por ter assinado em 1947 o Tratado da ONU, os Estados Unidos não podem impedir o ingresso de membros das comitivas dos países, como o Brasil. Inclusive, a sede da ONU nos países não é considerada território dos países em termos jurídicos, mais ou menos como ocorre com embaixadas. Com isso, o governo Trump decidiu fazer diferente e limitar a circulação de Padilha a apenas 5 quarteirões de Nova York, podendo ir só do hotel até a sede da ONU e nada mais. Como a Assembleia Geral da Organização Pan-Americana de Saúde acontecerá em Washington, a restrição inviabilizava a participação do ministro. Para se ter ideia, essa restrição de locomoção é pior que as aplicadas contra representantes de Cuba, Síria e Rússia. Mas o que chamou minha atenção mesmo foi a justificativa da vez. As restrições seriam uma punição de Trump contra os responsáveis pelo programa Mais Médicos e a contratação de médicos cubanos que, segundo ele, trabalham forçados para o governo. Para o Big Orange, a exportação de médicos cubanos seria uma forma do país driblar as sanções estadunidenses recebendo dinheiro com isso. O que cá entre nós não é mentira não. A maior parte do salário dos médicos cubanos vai para o governo de Cuba mesmo. Mas o que Cuba faz com esse dinheiro? Desde a Revolução, a ilha passou a investir massivamente em saúde e educação. Estima-se que 10% do PIB seja investido em saúde, enquanto para a educação destina-se 13%, acima de muitos países como o Brasil. E tais investimentos levaram Cuba, feitos como ser o primeiro país no mundo a erradicar a transmissão de HIV e sífilis de mãe para bebês, eliminar a malária, a poliomielite, praticamente erradicar a mortalidade infantil e outros pontos. Hoje a ilha tem mais de 9 médicos a cada 1000 habitantes, o fazendo um dos países com maior densidade médica no mundo, à frente dos Estados Unidos e Brasil, com 3 e 2,81 médicos, por exemplo. Número alcançado graças ao fato de que por lá ninguém paga para fazer faculdade. Então eu super entendo que possa soar absurdo o fato da maior parte do salário desses médicos cubanos irem para o governo, mas o absurdo existe apenas quando se analisa uma lógica socialista com uma lente capitalista. E eu explico. No Brasil, cursos de medicina podem custar até 15 mil reais por mês, e com esse valor e uma duração de 6 anos, um brasileiro precisaria de mais ou menos 1 milhão de reais para ser médico, o que explica o perfil médio dos formandos. Em Cuba, a lógica é outra. Ao entender que acesso à saúde deve ser garantido pelo Estado e não ser tratada como mercadoria, o Estado é quem assume os custos da formação profissional e, em troca, o médico formado atenderá a população cubana. Agora imagina a pessoa se formar de graça para atender a sua população, mas quando pega o diploma se recusa a atender de graça a sua população e se joga para outro país para atender só gringo que puder pagar. Vender presente é coisa feia, hein? Mas o grande erro de leitura de fato nessa polêmica está na acusação de Trump de que os médicos trabalhariam forçados para o governo cubano, pois isso só me faz pensar, por acaso é diferente no capitalismo? A gente enfrenta diariamente um transporte público superlotado, de péssima qualidade, gastando de 15 a 20% do nosso salário mínimo com ele por livre e espontânea vontade, né? Inclusive só se encontra gente feliz e sorridente dentro do transporte. Mais de 5 milhões de pessoas com diplomas trabalham fora de sua área, não por falta de opção, mas porque decidiram livremente ignorar que gastaram uma nota e anos para se formar para terminar como motorista de aplicativo. O salário de mais da metade da população não chega ao fim do mês, por escolha própria dos trabalhadores também, uma situação que realmente nos faz muito felizes e realizados, né? Aliás, somos o único animal que acorda quando um despertador manda, e não quando o nosso corpo já descansou de fato. Pois as horas de sono não nos são garantidas no capitalismo, mas as horas de trabalho são inegociáveis. Somos tão livres e donos de nós mesmos que quando avisamos o chefe que estamos doentes e não podemos ir até o trabalho, eles nos obrigam a ir até um hospital e ficar horas esperando por um documento que comprove que realmente você não podia ter saído de casa, mas para provar tem que sair. No capitalismo, o que não falta é criança vendendo bala ou trabalho análogo ao escravo. Então você pode ter a opinião que você quiser sobre o Mais Médicos e a atuação dos médicos cubanos, mas acreditar que no capitalismo somos livres é mais insano do que crer que os médicos cubanos eram guerrilheiros disfarçados. No mundo do capital, liberdade também é mercadoria restrita a quem tem capital, e a nós, mera mão de obra, resta ao máximo a liberdade de escolher entre o emprego que não nos permite viver ou não ter onde morar e passar fome. Liberdade é coisa de burguês. É nóis.